Maravilha. Então, hoje nós vamos retomar o catecismo no parágrafo 80, certo? Né? 80, onde Isso. nós vamos ver sobre a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Lembrando que nós estamos na primeira parte ainda, né? No artigo que está tratando da transmissão da revelação divina. Né? Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iluminai, Senhor, as nossas ações, as nossas reflexões e as nossas palavras, Senhor, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo, Senhor, que nós fizermos, meditarmos e tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Isso nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor e vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos retomar hoje no parágrafo 80, né? Alguém gostaria de iniciar com alguma palavra, Jair, né? Rogério, das aulas? Não? A gente pode começar direto? Ok. Alguém gostaria de estar lendo para nós, por favor? Quer que eu comece? Sim, Vai, Rogério. pode ser, Rogério. Vou ler até 82, depois alguém pega. Isso, 2 parágrafos, daí outro lê 2 parágrafos, e assim vamos sucessivamente. Perfeito. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Duas modalidades distintas de transmissão. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, eu entendo aqui que a Sagrada Escritura seria
aquilo que Jesus comunicou aos apóstolos. E a comunicação dali para frente seria a sagrada tradição? Sim, né? Na verdade, Olha, a falou não, mas vamos Sagrada ver. Escritura, ela provém da Sagrada Tradição. Então, ó, a Sagrada, no versículo Contrário, 80, Oswaldo, eu acho. não, a Sagrada Escritura, ela provém da Sagrada Tradição, na realidade. Não, Os claro. apóstolos. E primeiro é transmitido para os apóstolos. Então, a Sagrada transmite, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é transmitida, né? Aos A sucessores dos tradição apóstolos. oral, a tradição oral vem antes da tradição escrita, Exatamente, né? que é a A Bíblia. tradi- Primeiro vem a tradição oral, lá no começo, no século Isso, I, isso. Tá, então que tá é a certo, é aos Sagrada Tradição. sucessores. Tá aqui, aos sucessores dos apóstolos, tá certo. Então, aquilo que Isso. foi transmitido aos apóstolos é a Sagrada Escritura. E depois, dali para frente, é a Sagrada Tradição. Eu acho que Oposto. existe uma correlação, né, entre elas, né? É, a fonte é a mesma, certo? É uma só fonte, uma fonte comum, que é o quê? A revelação de Deus, né? A fonte vem de Deus, a revelação de Deus. Então, ela se revela primeiro como ensinamentos. Alguns desses ensinamentos foram redigidos, que está no 81, né? Então, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida. Então, alguns desses ensinamentos orais foram redigidos. Então, antes houve o ensinamento oral. E alguns desses ensinamentos orais foram redigidos. Esses nós chamamos de palavra de Deus, de Sagrada Escritura. Tá claro agora. A Né? tradição, a gente pode dizer que a tradição, a sagrada tradição, foi passada de boca em boca e mostrou exatamente a palavra de Deus transmitida diretamente pelo Espírito Santo às pessoas. E aí, com Exato. o passar do tempo, as pessoas se preocuparam em colocar aquilo em papel, em escrita. Aí é a Sagrada Exato. Escritura. Quer dizer, primeiro se vivia o ensinamento e depois se escreveu o que era o ensinamento para que se facilitasse a transmissão. E não fosse alterado alguns pontos Exato. Yeah. que eram balizares, né? Eram balizas para a nossa fé. Jair. Deixa eu fazer uma observação. A diferença entre um escritor moderno e um escritor dos livros sagrados, o historiador moderno, ele pesquisa na história e traz, escreve. A Sagrada Escritura, ela foi escrita e acontecendo ao mesmo tempo. Então, à medida em que, por exemplo, São Paulo se converteu e começou a ser um pregador e escrever, ok? A tradição ela acompanhou todo esse conjunto de São Paulo e transformou isso e passou para frente, entendeu? Mas a tradição não estava ali junto, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, ok? E também, quando a gente fala Sagrada Escritura, a gente fala do Antigo Testamento todo, mais o Novo Testamento. Então, muita coisa, os profetas, por exemplo, já tinha acontecido, já estava escrito, já estava. Então, dentro da minha concepção, Sagrada Tradição, foi a unção do Espírito Santo exatamente para preservar todo esse emaranhado de escritos, de pregações e de compêndios. E isso foi um trabalho realmente
inspirado pelo Espírito Santo. Mas não dá para finalizar um para depois começar o outro. A gente deve lembrar dos nossos estudos lá atrás, o Pentateuco, certo? Os 5 livros. E isso é muito antes de Jesus Cristo, e isso foi escrito pela revelação, Sim. foi se colocando dentro daquilo. Quer dizer, é muito, não, muito antes de Jesus Cristo na Terra, né? Porque ele também foi é, bem lembrado, Martin. é. O que nós estamos falando, a Sagrada Escritura que vem da tradição católica é o Novo Testamento, as cartas e tudo mais, né? Porque o Antigo Testamento ele já tinha sido revelado por Deus, né? É verdade. A palavra do Antigo Testamento já havia sido escrita, né, por todos os antigos profetas, pelos reis, pelos, né, sacerdotes antecessores, que era o povo de Deus, né? Então, muito bem lembrado, Marte, obrigado. Oswaldo, mais uma consideração. A igreja nascente, quando ela nasce, ela tem um peso, uma porção, uma grandeza israelita. Né? Ela tem um volume estratosférico. Então, Ela vem da tradição judaica, né? exato, alimentação judaica. Então, na minha concepção, a sagrada tradição foram, e é até hoje, as pessoas responsáveis para ser os guardiões, para interpretar. Porque eles precisavam interpretar o Antigo Testamento também. Sim. Né? Então, por exemplo, eu citaria o caso de Paulo. Paulo, depois que ele se converte, ele já era inteligente, ele já era muito hábil. E Sim. depois que ele se converte, ele vira um as, né? E ele conhece as leis, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece o Pentateuco, ele conhece os profetas. Então, o trabalho dele de peregrinação, de formar comunidade e escrever as 14 cartas de São Paulo, é claro que vai acontecer e depois ele vai escrever. E depois a tradição vai juntar isso num todo, certo? Sim. Porque não foi São Paulo que falou, eu preciso anexar esse... Não. Homens ungidos por Deus que foi juntando isso aí. Então, Sim. isso aí é os guardiões da sagrada tradição, que vai, Exatamente. além de compilar, além de redigir, aqui eu vi aqui, elaborar, transcrever, expressar por escrito, todo esse conjunto naquilo que já tinha acontecido, como você mesmo falou, de forma fácil de entender. Ele já tinha falado, mas foi a pessoa lá. O caso, por exemplo, do Evangelho de São Lucas. São Lucas não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus. Ele baseou em Marcos e em Nossa Senhora para escrever o seu Evangelho, certo? E ele foi escrevendo aquilo ali, pergaminhos, de alguma forma, mas Deus é protetor, ele faz o conjunto, ele unge pessoas para juntar isso tudo. Uhum. Que hoje nós chamamos de Sagrada Escritura. Exatamente. Ontem mesmo eu estava meditando isso, há uma divergência que existe entre os evangelhos, né? E eu exatamente eu lembrei disso, Jair, que Lucas não fazia parte dos discípulos. O Evangelho de Lucas diz que depois da ressurreição, Jesus apareceu primeiramente aos apóstolos, aos 11 apóstolos. Ele cita aos 11 apóstolos. E ele disse que nessa primeira aparição aos 11 apóstolos, ele mostrou as suas chagas, eles ficaram assustados, então ele comeu peixe, né? Para que eles vissem que ele era um homem, não era um fantasma, né? Essa é a versão de São Lucas, né?
que é algo que ele ouviu contado dos apóstolos, ok? Né? Ele ouviu isso. Quando a gente pega a carta de João, é diferente. Porque a carta de João diz que na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois dos ressuscitados, né, João corrige o próprio Evangelho de Lucas. Ele diz que Tomé não estava presente. Lembrem disso? É? Nessa passagem, ele deixa claro que não eram os 11 discípulos que estavam presentes. Né? Tinha 10 dos discípulos, porque, mas não eram 12, é que Judas já não estava mais Ele junto. já Né? tinha saído, né? Exatamente. Então, tinha 10 discípulos, né? E aí e tinha as pessoas que acompanhavam, né? Mas ele está falando exatamente dos apóstolos. Então, estavam os 10 discípulos e Tomé não estava. Na segunda vez, Tomé... Aí, a pessoa escandalizando, ela diz, olha só como a palavra de Deus tem problema. Mas é exatamente a característica de que era Testemunha ocular. testemunha ocular, né? E o outro levantou todo o acontecimento. Lucas estava errado? Não, ele estava certo. Jesus se apresentou na primeira vez aos discípulos, tal. Ele não foi no detalhe, né, que Tomé não estava. Por quê? Porque ele não ia falar de uma segunda aparição. Então ele já falou tudo na primeira. Então essas nuances, elas são corrigidas por quem? Pela tradição da igreja. Oswaldo, isso é uma coisa até praticada hoje, né? Por exemplo, quando ele escreveu, quando ele contou, era o grupo dos 11, o grupo dos 12. Se estava todo mundo ou não estava, naquele momento, naquele minuto, mas no minuto seguinte estava. Então, exato, não é relevante. Né? Não é relevante. Não é relevante. Isso tudo que nós estamos falando vai estar no 83. Vamos ler, então, no Sim. 82 primeiro. Vamos lá. Oswaldo, peço uma licença de vocês todos aí para uma releitura do 81, para a gente fazer uma fixação. Quanto à Sagrada Tradição, a Sagrada Tradição, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. Certo? Ela transmite integralmente aos apóstolos a palavra de Deus. Então, aí, no passar daqueles dias, daqueles tempos, daquela coisa, já um trabalho já tinha sido desenvolvido. Certo? Sim. Ele passou aquilo que já existia. Ok? Bom, vamos Sim. para o 83. Então, só... Vale terminar a sentença, então. Foi a Sim. palavra de Deus que ela foi confiada por Cristo, o Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Aos apóstolos. É a palavra de Deus, vamos dizer assim, dita por Cristo e o Espírito Santo aos apóstolos. E daí para frente, pela sagrada tradição, ela passou para os sucessores para que fielmente a conservassem, expunham e difundiam. Exato, perfeito, Rogério, perfeito. Então, Agora você vê, é uma coisa que a gente... Helena, a gente vai pegando... E nós podemos acreditar, assim, ou entender de uma maneira bem simples, que era existente. A tradição não ia conseguir passar para os seus sucessores, os apóstolos, uma coisa que ainda não tinha. Sim, as escrituras, né? As Sagradas Escrituras ainda não tinham, elas surgiram de uma maneira formal depois do ano 100, não é isso? Né? Então, elas começaram a surgir, os escritos, né? Exatamente. Então, quando nós ouvimos falar palavra de Deus, para nós católicos, não é apenas a Bíblia. Né? Para os protestantes, para aqueles que não têm a tradição ou magistério, a palavra é só lá a Escritura, só lá a Escritura. A palavra de Deus é só a Escritura. Para nós, não. Né?
para nós, a palavra de Deus não é só a Bíblia. É a tradição, Tradição. a Bíblia, e depois nós vamos ver que é o magistério também, é a palavra de Deus, né? Mas viu, Oswaldo? Tem padres, até bispo. Vamos falar de padre que fez pregação aí mais recentemente, que eles pensam assim porque pegou carona com a igreja. Certo? A tradição que fez ela chegar até eles. Sim, exato. Isso, padre pregando, canção nova. Ok. Vamos lá. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado, somente da Sagrada Escritura. Que acabamos de falar. Isso, Por isso, exatamente. ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência, aonde elas se juntam à Sagrada Escritura e à Perfeito. Sagrada Tradição. Essa é doutrina católica. Doutrina católica, né? Não se fala mais isso. Alguém mais? Quem quer continuar, por favor? Eu posso, se quiser. Vamos lá. Tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sobre as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da Igreja. Olha que legal que entrou o magistério da igreja, né? Como a palavra de Deus que guia a ovelha que está ali do seu lado, né? Então, aqui eu acho que ficou claro, né? Uma coisa é a tradição apostólica, ensinada por Jesus. Outra coisa é a tradição eclesial, né? É o jeito que o padre se veste, o jeito que a liturgia é feita, né? Mas faz 2.000 anos que faz 1.500 anos que a igreja faz dessa forma, liturgia, tal, papá. Isso daí é tradição litúrgica, é tradição eclesial, né? Não é a tradição apostólica, né? Então, essas coisas foram formadas e atestadas pelo magistério da igreja, né? Então, aí entrou o Espírito Santo, né? Eu acho que o exemplo mais claro, para ficar bem claro isso aqui dentro, quando você vê as cartas após, né? Quando você lê as cartas, você vê tanto São Paulo quanto São Pedro corrigindo os certos lugares e alinhando conforme o que deveria. Você vê exatamente a tradição apostólica botando as eclesiais, o que estava sendo criado em cada uma das igrejas, alinhando com o que deveria ser de fato. E nas cartas aos apóstolos, você vê exatamente isso acontecendo em alguns trechos. Você vê, isso é bom para se fazer, isso não é bom, vocês estão fora, vocês estão andando. E era exatamente a correção. Ali é o lugar mais claro para a gente enxergar. É muito legal, né? A igreja sendo
nascendo. É nascendo. Né? Marte seria uma ajuda dele para pôr em prática aquilo que havia sido ensinado. Entender Sim. e pôr em prática. Né? Mas, ó, uma coisa é importante: eles davam mais valor à tradição cristã, à tradição de Cristo, do que à tradição eclesial deles. Por quê? Um exemplo disso: as cartas de São Paulo, elas são cheias de tradições judaicas, né? As mulheres não se manifestem, né? No meio dos homens, tal, tal. Aquilo tudo era a tradição judaica, né? Que já estava viva e, na realidade, a igreja cristã ela surgiu com as tradições Tá bom? Tá judaicas. bom Mas, aqui. hã? Não, é que tem, a Vânia está até comentando comigo, foi até estranho. Hoje, na leitura de hoje, Na primeira leitura. na primeira leitura, Sim, eles falam de Apolo, que era um nativo da Alexandria e sim, que ele era Ele ele, conhecia. ele era um eloquente que falava a, sobre as escrituras e ele, sim, ele chegou em Efésios, como é que fala? Efésios. Efésios, e começou a falar tudo. E como viram que ele que tinha um conhecimento muito grande das escrituras e tudo mais, então ele, nas leituras falaram que teve a Priscila e o Aquila, que e o ouviram ele Áquila, falar, que chamaram ele do lado e explicaram melhor, com mais precisão, como era a escritura. Não é a escritura. Ele já tinha sido batizado por João e ele queria seguir o caminho de Jesus, mas ele não tinha tido o isso. conhecimento necessário. Aí a Aquila e a Priscila e o Aquila chamam ele e aí vão orientá-lo, porque ele já estava sendo um pregador, entendeu? Só que ele era de Sim, Alexandria. sim, olha aqui, ó. Então ele começou a falar, a multidão com muita convicção na sinagoga. Ao Isso. escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Essa palavra, né? É verdade, é exatamente isso. Pela graça de Deus, a presença de Apolo, que é o que eles falam, foi muito útil aos fiéis, Coca-Cola. mas ele não deixou de ser, Uma né, Coca-Cola. corrigido. Coca-Cola. É isso mesmo, né? É algo vivo, né? É algo que é orgânico. Nós não sabemos tudo. Então, a tradição ela vem fazendo essas pequenas correções de rumo para que a unidade não se perca, né? Para que o corpo de Cristo não se esfacele em múltiplas denominações, né? Religiões. Tá certo. Um pouquinho. Não. Um pouquinho. Continua? Aham. Sim, Pode. a interpretação do depósito da fé. Então, nós vimos que a igreja cabe a interpretação porque é dela que vem a revelação da palavra de Deus do Novo Testamento e das cartas, né? O depósito da fé confiado à totalidade da Igreja. O patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado. Ué, tá faltando aqui. Foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conversão, no exercício e na profissão de fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. É isso, são esses alinhamentos, né? Uhum. São esses ajustes
que maravilhosamente vocês lembraram que a Priscila e o Áquila fizeram. Um parênteses aqui. Vocês estão tendo no microfone de vocês um grilo? Um grilo. É lá do Martin, é do Eu Martin. acho que deve ser do sistema do Martin. Ah, e parou. Não tem jeito, tem um aquário aqui do lado. Ah, Ah, tá. Então, se o Martin, por gentileza, deixar em mute, quando você não estiver lendo. eu não estou ouvindo, mas bom, eu sou surdo, os aparelhos. Né? Não, Martin, Ok. continue lendo, Martin. Continue, Martin, Martin. por favor, com grilo. Eu estava tentando fazer Mímica. micagem, eu sei. Vergonha. O magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Olha que Toda... legal, peraí, já uma definição e um esclarecimento, né? No 84 nós lemos: o depósito da fé são as duas colunas, tradição e palavra, né? Mas nós sabemos que o pilar da nossa igreja tem 3 pés, né? É a tradição, a palavra e o magistério. Por quê? Porque o magistério é aquele que interpreta a autenticidade, né, daquilo que está querendo ser transmitido pela palavra. Então, isso é maravilhoso. Ele legisla, né? Aliás, ele não cria as leis, ele as mostra, as executa, né? Ele não cria conteúdo, ele interpreta os conteúdos, né? A tradição e a escritura são o conteúdo, né? Mas o magistério ele vem trazer a luz sobre esse conteúdo. Sem o magistério, né? É o que Lutero disse. Não precisa de magistério. Cada um interpreta a palavra do jeito que quiser. Né? Magistério é bobagem, né? Então ele tirou o magistério, porque cada um pode interpretar do jeito que quiser. Tirou a tradição, porque não, só a palavra. Né? E aí, olha só, ficou pendurada numa coluna só, né? Só na palavra de Deus. Oswaldo, uma pergunta. Quando você tem as aparições, é o magistério que investiga? Desculpa. É o magistério que discerne. Ah, tá. Exatamente. O discernimento vem do magistério. A luz do quê? A luz da palavra de Deus e da tradição, né? Se as aparições estiverem em total consonância com a palavra de Deus, a tradição, né? E ela estiver em consonância também com o magistério, com o que os padres ensinam, o que a igreja ensina, né? Então, o próprio magistério ele vai dar o seu parecer sobre as aparições. Lembrando que esse parecer só surge depois do final das aparições. Muitas aparições ainda não têm parecer da igreja, né? Porque ainda não terminaram, né? Se você pegar Medjugorje, Deus, Nossa Senhora ainda está falando, né? Se você pegar Garabandal, Nossa Senhora está falando, mas sobre Fátima existe, sobre Lourdes existe, né? Fala, Jair. Uma pergunta, Oswaldo. No cânon, já tem orientações para as aparições? Existe? Eu acho que tem algumas ele dá que todas esses eventos eles têm que estar submisso à hierarquia dos bispos da região, né? Então o cânon ele define, né, com quem fica os procedimentos, a organização
e ele organiza, ele ordena a igreja, né? Não especificamente sobre um evento, mas sobre aquele evento. Sobre quem Quem vai cuida? quem cuida. Quem cuida, exato. Uma coisa também que aqui eu acho que, não sei se vocês observaram, quando se fala aqui no que eu acabei de ler, Sim, ele disse que tudo é alinhado em função da partilha do pão, da comunhão. Ele fala aqui no pouquinho antes da virada da página, se eu não me engano, é a segunda ordem. A terceira linha depois da página. Na doutrina do apóstolo, na comunhão da palavra do pão, nas orações de modo, no exercício da profissão de fé transmitida. Por que eu estou citando isso aqui? É engraçado, você citou o caso de Martim Lutero falar assim, não, cada um interpreta de um jeito. Isso quebrou uma parte, mas a segunda parte é que, por exemplo, você pega as igrejas protestantes, elas não executam, não seguem a comunhão como foi o ensinado por Jesus Cristo lá atrás, a partilha do pão, a comunhão da mesma forma que os católicos fazem. Na verdade, há dois rompimentos aqui dentro entre a igreja protestante e a católica. Há duas coisas. mas o que mantém o segmento é a tradição, né? O que mantém a sua família é a sua tradição familiar, né? O que mantém é agregar as pessoas, né? É assim, ó, é fazer aquele ajuste fino para que um não entre em conflito com o outro. E isso é o que mantém na realidade, né? Agora, se cada um por si e Deus por todo, aí já é três mosqueteiros, né? Aí já é outra história, não é igreja, né? Vamos lá, Martin. 86. Peraí. 86. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e, deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Isso tem que ficar claro, né? Magistério não gera conteúdo, né? Ele pode gerar conteúdo explicando, né? Um exemplo, o catecismo da igreja, ele é fruto do magistério, né? Mas ele não põe conteúdo novo, ele é o discernimento dos dias de hoje, é, é, o discernimento da palavra de Deus e da tradição da igreja para os dias de hoje de uma maneira ordenada, né? Ele não gerou um conteúdo novo, ele apenas está explicando. Então, não está acima da palavra, ele não vai tirar uma vírgula, nem acrescentar nenhuma vírgula, né? Eu acho que aí, Oswaldo, é a beleza da igreja, a beleza Sim, de receber esse ensinamento, de receber essa luz sobre a palavra de Deus, essa luz sobre o Evangelho. Eu acho que aí está a beleza, aí está a grandeza da igreja, de ter o magistério, de ter a tradição, de conservar. Tem pessoas que deu a vida aí para que isso chegasse até nós, né? sim. Essa é a beleza. Essa é a É beleza. maravilhoso. Então, o catecismo aí, para nós, que simples mortais e bem assim, pobres, né? A vinda do catecismo foi uma benevolência esplendorosa.
Onde a gente ia conseguir saber essas coisas? Nem temos Ó, como garimpar aí. a gente nem tem sabedoria para tirar coisas boas, né? Nem conseguiríamos É, nem ó, começar. ó, piamente ausculta aquela palavra, ou seja, piedosamente, né? Piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda. Então, o magistério tem que ser santo? Ele tem que ser santo, né? Senão ele, ele não vai, ele vai estar como sino que não tem amor nenhum, né? Guarda e fielmente a expõe. Olha que legal, né? Ele É maravilha. piedosamente escuta, né? Santamente guarda e Realmente. fielmente a expõe. É muito legal isso. Foi exatamente o que eu sublinhei, Oswaldo, quando o Martin leu. Eu já sublinhei direto essa parte, porque É aí muito resume lindo, né? tudo. Aí resume tudo. É muito lindo. Martin, se quiser continuar, pode continuar. O dogma da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade. Martin, Acho que é falou o 87. 87. Ok. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, Lucas 10:16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sobre diferentes formas. Olha a responsabilidade, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Né? Já pararam para pensar que nós, fazendo um estudo como nós estamos fazendo aqui dentro, discutindo, entendendo, interpretando, quer dizer, interpretando, aprendendo aquilo, Aprendendo a interpretar. Né? e disponibilizando, nós, de certa forma, nós estamos dando continuidade a isso, estamos participando da tradição, Sim, porque sim. cada um desses vídeos que a gente salva aqui, se a humanidade continuar no caminho que está, e como isso está dentro da grande internet, independente da minha existência, isso continuará lá por... Pode ser que alguém daqui a 1000 anos vai falar quem que era aquela turma de pessoa lá discutindo o livro aqui. É verdade. Já imaginou? Olha a Imagina só. responsabilidade. Né? É verdade, é verdade. Olha a responsabilidade. Oswaldo, Porque é a palavra de Deus sendo ecoada, né? E de uma maneira contínua, né? Jair. Nós fomos confiados por Deus, porque Sim, todos nós recebemos o chamado para estar aqui. sim, Se a gente não sim. tivesse recebido esse chamado, nós não estaríamos aqui. Seja Não através de estaríamos. quem for, o chamado chegou da forma que chegou. Não é quem foi, é por Deus mesmo, né, Amanda? O chamado, às vezes, a vizinha me convidou, mas não é, né? É Deus que usa das pessoas. Ele usou daquela pessoa para que a gente pudesse estar aqui. Exatamente É isso. maravilhoso isso. É Não maravilhoso. de diferente forma, isso eu não entendi. Jair, Oswaldo, dá uma ajuda. Essa é uma questão muito antiga. Muito antiga. Eu sempre tive essa dúvida, né? A gente amenizou através dos estudos e tal, mas quando ele diz aqui no final do 87, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferentes formas. Quando que isso acontece na real? Qual que é a então, forma que isso acontece no real? é uma situação de estado de graça, né? A gente poderia dizer, né? Que nós precisaríamos do estado de graça para receber a graça, né? Como nos é necessário na comunhão estar bem para recebermos a comunhão, né? Da mesma forma, receber os ensinamentos de Cristo me exige
um estado de graça, porque receber com docilidade ensinamentos, né? Sim, E mas muitas quando vezes. ele dá? Hã? Para mim receber, tem que ter um momento dele dar. Qual é assim, o momento que isso acontece para que eu possa passar a receber? Na missa, por exemplo, recebendo isso de um sacerdote? Não, eu Não, não sei se eu estou Aí, entendendo, Jair, mas, por exemplo, nós lembra temos que ele fala assim, ó, receber dos pastores lhes dão sobre diferentes formas. Então, assim, a nossa igreja ela é constituída, né, por várias coisas, mas tem os sacramentos, tem, então, assim, o porquê que a gente senta, ajoelha, levanta, por que que tem o sacramento da reconciliação para eu estar nesse estado de graça, entendeu? Por que que eu preciso, por que Jesus está ali eucarístico e eu vou recebê-lo? Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte dessas formas e o que o Jair está querendo dizer é assim, como que a gente vai receber isso sempre dócil? Aí eu entendi o que você quer falar, entendeu? Porque se a gente não tiver no estado de graça, a gente não recebe a graça, né? Quantas graças? eu Eles estou falam que supondo, Jesus, principalmente eucarístico, eu estou supondo que a desculpa. gente está em estado de graça, Aham. apto a receber o ensinamento. Estamos aptos. É uma hipótese. Estamos aptos, assim, 100%. Ah, Quando que acontece o efeito do ensinamento? isso. Quando Quando? Por alguém se exemplo, a propõe, né? Marisa falou da missa, né? A A missa missa é. sacerdotes. Para mim, gente, os pastores que estão aqui, ó, e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob Sim, diferentes formas. Para minha interpretação, os pastores podem ser os sacerdotes. Sim. Eles nos tem passam, sacerdote. eles nos ensinam em diferentes formas, porque cada sacerdote tem um approach, oh meu Deus, cada Um sacerdote jeito. tem uma diretriz para encaminhar o seu rebanho ali, a sua paróquia, numa homilia, numa bela homilia, uma bela homilia do evangelho que foi lido. Então, para mim, isso aqui ficou bem claro dos pastores aqui, principalmente, sendo a tradição da igreja passada e tudo, Jair, ficou de a gente receber isso dos sacerdotes, que a gente ouve, né, no dia a dia, ouve na vida, agora, né, na modernidade, na internet também, com bons pastores aí, sacerdotes iluminando aí a gente, mas a coisa do guiar o rebanho, né, de Ô, passar gente, isso para frente. é só lembrar que, por exemplo, um SIC foi escrito por sacerdotes, por Por pessoas que esses, por trabalhavam. esses, E nós estamos aqui em graça recebendo o ensinamento. Nós estamos vivendo exatamente isso agora. sim, Eu exato. estou acreditando nessa do Marte e vai somar com a da Marisa, né? Tá? Sim. Vai Exato. somar com a da Marisa, né? E em todos os momentos onde houver alguém falando da palavra de Deus, né? Um pai falando para o seu filho, né? Um Canção amigo nova. falando para o seu amigo, né? Onde houver alguém proclamando a palavra de Deus, né? De uma maneira santa, de uma maneira amorosa e piedosa, né? Se houver esta condição, vai estar acontecendo isso, né? Beleza. Não, Oswaldo, tem mas uma eu pergunta. acho que eu não entendi. Deixa eu. Desculpa, fala, Matheus. Não, pode falar primeiro. Porque o que eu, por exemplo, assim, quantas pessoas eles vão à missa no domingo, mas eles não recebem? É isso que talvez eu É, fiquei, que eu falar da da prática sim. dos sacramentos, entendeu? Então, por exemplo, Uhum. quantos católicos se dizem católicos não vão à missa? Ou eles vão à missa, mas acabou a missa, ou menos antes de Sim. acabar, eles já estão indo embora. Quanto que eu, Vânia, a palavra chega em mim, mas não me transforma. É nesse sentido que eu achei que você estava falando, Jair, do É a receber. falta do estado de De- graça, né, Vânia? da Aí entra o estado de graça, transformação, exatamente. entendeu? Sim. Era isso que eu O que a pensei. gente vê, né? Quando a gente fala pastores, é o nosso padre, nosso bispo, entende? Agora Aham. tem o Frei Gilson, tem o Canção Nova, tem
Sim. Então, houve, mas essa movimentação ela não é tão antiga. Ela pode ser classificada como recente, certo? O que essa pergunta, essa dúvida, essa questão vem de receber muito pouco dos padres, né? Hoje nós temos um volume, podemos até classificar como satisfatório, em cada mídia, certo? Mas se você tirar a mídia, tirar o celular, ficar só a paróquia, o bispo, quando que o seu bispo ensinou alguma coisa para você? Então, o padre tem uma vez por semana, beleza, maravilha. A homilia é fantástica, beleza. Mas é muito pouco, não é? Não é pouco. Depende da realidade de cada um, mas Então, normalmente né? vai ser pouco, né? Na realidade de cada um. Então, E aqui nós estamos numa situação que nós estamos ficando sem padres, entendeu? Então, Ah, é? eu falo assim, Não sei E se aqui, Vânia, é- aqui não tem diácono, Vânia. não, Os diáconos sumiram. É raro você achar um diácono numa paróquia. Quando tem um diácono, olha, tem um diácono hoje para ajudar. Não tem eu não sei diácono. se é considerado nos Estados Unidos inteiro, o que que é, mas está havendo, pelo menos aqui na nossa área, uma falta generalizada de padres. Que eles estão movimentando padres para todo lado, tentando. Tem igrejas que já estão fechando, e tem igrejas que estão se unindo uma com a outra, que o padre vai de um lugar para o outro, diminuíram o número de missas, porque eles não conseguem atender a isso daí. Está um processo complicado. a função do padre aqui é diferente, né? Fala aí, Mateus. Eu, semana passada eu estava viajando, eu estava inclusive em Fátima, eu escutei de um padre na missa. Assim, eu nunca tinha parado para pensar, inclusive ele falou esse ponto. Ele falou, o chamado de Deus para os padres tem todo momento, mas hoje as pessoas não seguem o caminho. Aí eu parei para pensar tudo que está acontecendo hoje, né? Ele falou, o chamado vem. Ele falou assim, o chamado veio para mim, tinha mais dois padres atrás para eles, mas eles aceitaram. O problema está que as pessoas não aceitam o caminho. As pessoas muitas vezes não estão sensitivas ao chamado. Mas foi lindo a missa, eu fiquei pensando vários dias naquilo, e é impressionante o que está acontecendo. E eu achava que era uma falha da sociedade. Ele falou, não é uma falha da sociedade. É uma falha das pessoas em escutar o chamado. É uma falha das pessoas em começar terem abertura a encontrar a sua vocação, né? Né? E não é só padre, né? Hoje em dia, as vocações sacerdotais, elas estão sendo destruídas. As vocações de ser mãe estão sendo destruídas. As vocações de ser pais que eu estou falando é pai mesmo, né? Estão sendo destruídas, né? Existe uma destruição geral das vocações, né? Então, que o catecismo mesmo, ele nos ensina que nós temos duas vocações, né? Ou é a vocação para o matrimônio ou para o sacerdócio. Essas duas estão sendo atacadas, né? De uma maneira absurda, né? Então, o mesmo problema entre os casais. Nós fazíamos retiros de casais aqui na comunidade, tinha 60, 80 casais, né? De uns anos para cá, dificilmente a gente consegue mais que 10, 12 casais, né? Novos, vindo de fora. Então, esse problema vocacional, ele é da sociedade toda, né? A gente tem que observar isso não só em um ângulo só, né? Mas quando nós analisamos a sociedade toda com essa cultura nova, né? De informação, de massificação de conteúdo, né, diminuição do nosso tempo, né, para tudo, a gente já não tem o tempo nosso
é muito escasso hoje em dia, né? Então, isso tudo faz parte do processo da abreviação dos tempos, né? A gente tem que estar ciente disso, né? Nós estamos vivendo o último dia, né, do fim dos tempos, né? Então, isso é algo que faz parte desse processo da própria igreja. Eu acho também, não só da parte da vocação pai e mãe, mas eu vejo, principalmente aqui, a desagregação da família. Eu acho que é o pilar e a base de uma sociedade e da base da comunhão religiosa. Isso, Uhum. para mim, é gravíssimo, entendeu? Uma vez que você tem a família, o conceito de família desagregado, você desmontou Então, o mas ó, Exato. processo de É a sociedade. célula, né? O Papa Francisco fala muito nisso, né? Todos sim, nós ouvimos muito, ele bate muito nessa tecla. O Papa Francisco do núcleo familiar, da família. Se destrói o núcleo familiar, se destrói a família, não existe mais nada, como o Rogério está falando. sim, Cadê o mundo? Cadê a humanidade? sim, Cadê a humanidade? Está perdida, se perde. Porque você sim. destruiu o núcleo de uma família e das famílias. Aí vai indo, vai indo. O Papa Francisco ele fala muito nisso. Sempre, sempre, sempre ele bate nessa tecla. Exatamente. Mas Então, quando nós falamos de família, nós estamos falando de um pai e de uma mãe, né? Se eu destruo esses dois alicerces da família, pai e mãe são alicerces da família, não tem outro, né? E o pai é o quê? É o protetor, o provedor, né? E o sacerdote. São as três funções do pai: proteger, prover. E isso é bíblico, nós não estamos inventando coisa de, você é muito retrógrado, não é isso, não, é bíblico, né? E a mãe, né, tem a sua função de manter a comunhão, né, ensinar, derramar o seu amor e ser o centro da família, né? A mãe é o coração. A partir do momento em que eu desvio essas duas funções do homem e da mulher, eu já destruí a família. Aliás, de um só, né? Se eu fizer isso um só, já foi para o saco. Então, agora, isso com relação aos sacerdotes, então, né? Onde a religião é ridicularizada, né? Onde nós vivemos, a religião é ridicularizada. Você vem falar de sacerdotes, você está louco da cabeça? bom, Joy quer falar. Jair, Só, pela ótica do Evangelho, tudo que a gente aprendeu da igreja, a família e também os sacerdotes deveriam receber investimento, deveriam ser pautadas ações para melhorar, não para detonar a família. Vamos continuar aqui, que esses assuntos vão voltar nos próximos estudos nossos. Eu posso ler um pouquinho? Deixa eu ler um pouquinho. Por favor, Marisa. Os dogmas da fé. É o 88. O Dogma agora, hein? magistério da Olha, igreja. Dogmas da fé. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades que com estas têm necessária conexão. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Ai, que lindo isso, não? que lindo, não? Nossa, Que lindo. nossa! Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação
do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Então, vamos refletir. O que são dogmas, então? Vamos lá. O que são dogmas? São verdades, né, que o magistério da igreja coloca como que algo que você não pode questionar, é irrevogável, né? Porque se você está questionando isso, né, isso já não, você já não faz mais parte da doutrina católica, né, ou da doutrina dos Exatamente. apóstolos. Os dogmas marianos, né, Oswaldo? Os Tem dogmas os marianos. dogmas marianos, né? E existem alguns dogmas, por exemplo, marianos, que eles não foram ainda decretados para que as pessoas ainda tenham tempo de maturar, mas já deveriam ter sido decretados, né? Então, o dogma de Nossa Senhora como corredentora, por exemplo, né, ainda não foi decretado como um dogma de fé. Apesar de que já é claro dentro do seio da igreja, né, que ela é uma corredentora, ela participa, ela é responsável pelo Redentor vir até nós, né? Então, existem esses dogmas que são verdades de fé absolutas. O que o magistério decreta e eu não creio, eu deixo de ser igreja, né? Eu deixo de ser católico, né? Essa ideia é combatida pelos nossos irmãozinhos protestantes como dogma, os dogmas são tudo besteira, né? Por quê? Porque se você acredita nos dogmas, você nunca se tornará um protestante, né? Já de imediato, né? Então, você eles nunca têm vai ser que... um protestante. Se você Você nunca vai acredita ser um nos dogmas, protestante. você nunca vai ser um protestante. Você não vai Você nunca protestar vai ser. nada. Você Você não nunca vai vai ser. protestar nada. Não vai, não vai. Eu tenho que desconstruir essa rigidez dos dogmas como baluartes da verdade, né, de Cristo, mas foi apenas uma interpretação da igreja. Mas a realidade é a interpretação daquele que tem o magistério da igreja, né? Que tem Autoridade. autoridade para o fazer. Então, é isto que nós, católicos, entendemos, e é lógico que qualquer outra denominação, outra religião fora do catolicismo, mesmo que seja cristã, não vai entender, porque não tem tradição e magistério para que possa ter um sentido, né? Exatamente, Oswaldo. Por isso que agora o SIC colocou para a gente os dogmas depois da explicação da tradição aqui do comecinho, onde a gente começou hoje. Então, é uma ordem, é uma sequência. Perfeito. Esses dogmas, olha que coisa linda, são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. É o que você falou, e tornam seguro. A gente tem segurança nesses dogmas que foram decretados pela nossa Santa Igreja. Olha quem falou, né? Não fui eu. Não foi o Papa Mas, Francisco agora? Exato. Foi é, séculos e séculos atrás. E o lindo disso aqui é, na verdade, olha aqui, continuando, se nossa vida for reta, quer dizer, vamos seguir os mandamentos, vamos buscar o sim, céu, vamos buscar a salvação que está no céu. Nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas. Quer dizer, eles vão seguir. A nossa inteligência e o nosso coração vão seguir esses dogmas. Se a gente estiver nesse caminho de fé, na retidão e na busca. Gente, é uma coisa tão linda e tão clara e tão óbvia, mas a gente precisa vir estudar, precisa vir ler. Para entender, né? Sabe, para ainda assim retificar mesmo e botar um carimbo, botar um selo, um carimbo nisso tudo que nós acabamos de ver, que não é agora, do século XXI, não é do século XX. Isso é de séculos e séculos lá remontados desde da patrística, que, aliás, gente, não vou desviar, mas eu estou tão assim voltada a estudar os primeiros padres.
eu estou tão voltada a procurar Os fontes patriarcas, seguras. A patrística, sabe? Eu estou patrística, né? muito voltada a estudar isso, que é muito profundo, e eu nunca peguei esse assunto. Mas eu puxei isso porque, caramba, isso não é uma coisa de agora. Os dogmas não são recentes, não foram inventados do nada. São estudos e séculos e acompanhamento de teólogos e de historiadores, estudiosos da nossa igreja, que falaram: esses são dogmas de fé. É aqui que Sim, vocês têm que se seguir. sim, Oswaldo, se o magistério não definisse os dogmas, a gente pediria para ele definir, sim. certo? Porque é muito bom, porque todos nós gostamos de definição. Quem daqui Ah, gosta de indefinição? Ninguém. Todos Jair, adoram. Define. desculpa, eu não entendi. Se os magistérios não definissem o dogma, eu não escutei o que você falou depois. Rogério, nós, como fiéis, pediríamos para ele definir. Ah, tá. Entendi. Por causa da beleza, por causa da profundidade, por causa da necessidade, por causa da. O dogma é imperativo, né? Nós precisamos desses pilares imperativos. Não dá para ficar discutindo com protestante, o próprio nome já diz, protestante, ficar discutindo Não. Maria, a Virgindade de Maria, não dá, não dá, não dá. Não. É o que nós lemos no início, né? Que nós lemos que a fé ela é transmitida por etapas, né? Eu não tenho condições de absorver muitas coisas no começo, né? Mas ao mesmo tempo tem coisas que mesmo que eu não tenha condições de absorver, entender, assimilar interiormente, eu tenho que crer, porque são caminhos fundamentais para que nós cheguemos a Cristo, né? Então, não, eu só aceito aquilo que eu entendo o porquê. Pronto, eu tô botando, né, uma pedra no meu sapato, eu não vou conseguir dar passo, né? Mas a partir do momento que eu tenho a igreja, eu tenho a igreja como algo assim que me dá confiança, né? E que me dá certeza da seriedade da palavra, da transmissão. Independente dos disse que me disse, aquelas coisas que tem em toda a sociedade humana, né? Em toda relação. Existem as fofoquinhas para lá e para cá, os achismos, mas nós não estamos falando de achismo, nós estamos falando de magistério, de certezas, de verdades. Nós estamos falando de revelação da palavra de Deus, que é a tradição e as escrituras. Então, nós não estamos falando das coisas temporais, nós estamos falando de coisas que são atemporais, né? Mateus. Oswaldo, no mês passado eu agradeci Deus por estar conhecendo a Basílica onde está o Santo Sudário, Santo Sudário. em Turim. E eu entrei na Basílica, só que tem uma parte, olhei, né? Hoje ele fica do lado, na parte esquerda da igreja. Então tem fila, você entra e fui ver o local que tá. Então é uma coisa maravilhosa, a igreja, onde tá, tem um lugar para você orar, tudo muito lindo. Só que tinha uma parte para cima e nós perguntamos, né? A gente não conhecia muito, por uma pessoa que estava ali, que é da região. Ela falou: ah, mas para você acessar a parte onde o rei acessava, você tem que pagar um ticket, tal, tal. Mas a gente conheceu ali o lugar, achou tudo muito lindo, né? Fizemos as orações e fomos embora. No outro dia, a gente tinha uma amiga lá, e ela é apaixonada por história. Falou assim: não, vocês têm que conhecer a parte de cima da Basílica, porque era a parte onde o rei fazia as orações. E antigamente o Santo Sudário ficava na parte de cima. Então, ele é um cofre, o Santo Sudário ficava enrolado. Sei. E aí fomos visitar, pagamos tickets, ela entrou comigo, com a Bruna, e explicou. Nossa, na hora que eu entrei naquela sala, eu falei: meu pai, olha a riqueza disso aqui. E aí ela explicou, falou: ó, aqui é tanta história e a tradição que você fala assim,
não é possível ter tanta história e a gente ser tão pequeno na fé. Ela explicou, ó, o Santo Sudário ficava enrolado aqui. Ela falou, em 1997 pegou fogo nessa parte da Basílica. O Santo Sudário estava aqui enrolado, queimou as pontas. Sim. Toda a cúpula acabou. Ela falou, queimou tudo, menos o Santo Sudário, ficou enrolado ali. Ela falou, para você ver a parte histórica do que aconteceu. Eles tiraram o Santo Sudário, levou para a parte da igreja, a parte de baixo, abriram, fica dentro de um cofre, e onde você ora, o Santo Sudário tá colocado, né, ali esticado, abaixo, protegido. Ela falou, se tiver qualquer coisa que acontecer com a igreja hoje, não atinge ele. Tá super protegido, mas você está em contato com ele ali. E você vê a face eles colocaram uma cortina, a face de Jesus. É um negócio lindo. Ela falou assim, mas presta atenção em toda a cúpula, porque pegou fogo. Tive que refazer. Ela falou assim, isso aqui foi anos reconstruindo. Aí ela falou assim, foi um arquiteto, mas você vê que o arquiteto foi inspirado pelo Espírito, porque ele fez um negócio ali que você falou, não é possível isso aqui. Para você, onde você entra na sala é tudo negro. Eu falei para ela, mas por que tão forte o negro, né? Então, você entrou na sala é negro, para cima vai ficando tudo branco. E aí na hora que você olha na cúpula, você vê o Espírito Santo, a luz entra, aquilo brilha. Eu falei, é tudo natural. E ele fez tudo em perspectiva. Então tem 7 camadas até chegar no Espírito Santo. É um negócio impressionante. Eu falei para ela, isso aqui é maravilhoso. Eu nunca vi um negócio tão bonito assim, feito tudo no mármore, entalhado. Então, Isso não é palavra de Deus, né? Aliás, é, falo, né? O sudário é o quinto evangelho, né? Mas é, escrito pelo próprio Deus, né? É a palavra de Deus também, né? E tudo é, isso está dentro da tradição da igreja, né? É preservada pela tradição e pelo magistério. Não é? Cara, nossa igreja é maravilhosa, né? a Meu história Deus, você 2000 fica anos de instituição, que coisa, né? muito lindo. Tudo muito lindo. Jair. Registre-se, né? Vamos registrar que, quando falamos tradição, são homens e mulheres que deram a vida para que houvesse a tradição. Eles não tiveram duas vidas, tiveram uma só. Essa dedicação, esse amor, essa paixão pelo mistério de Cristo, para poder preservar, aí inclui também os mártires, né? Então, isso tudo dá o valor para nós de tradição, e os dogmas aí, fechando aí o que nós já lemos, eles são essa parte onde o magistério finaliza e define. Isso é um dogma da igreja. E nós acreditamos porque somos católicos e o magistério vai fazer a coisa sob a moção do Espírito Santo, na graça de Deus. No próximo encontro, nós estaremos voltando, então, no senso sobrenatural da fé, que já deu 1h25 de encontro. Nossa, passa voando, né, gente? Né? Que delícia, né? A coisa vai porque é uma riqueza que só Deus mesmo pode proporcionar para nós, né? E aí, as nossas considerações finais aí, em cima disso tudo que nós vimos hoje sobre a relação entre a tradição, a Sagrada Escritura. A Roseli está muito quietinha hoje aí, lá no fundo, só lá com a mão no queixo, né? Sem falar nada. Hoje. Você vai começar a nossa reflexão hoje, Roseli. Com muito prazer. Então, é tudo sempre muito bonito, muito importante, mas assim, o que eu tirei hoje, assim, você precisa estudar ainda mais para você não errar na hora de passar a tradição. Isso para tudo. Não só aqui, né? Que coisa mais maravilhosa da família, das receitas caseiras, é tudo, da tradição em si é uma beleza, né? E errar, a gente não pode ensinar o errado, então a gente tem que se preparar muito, né?
para poder passar uma informação realmente da tradição, não da cabeça da gente, não do achismo de um padre, Sim, porque às vezes você sim. encontra alguns também que, né, alguém que fala umas coisas e fala, não, isso está errado, dá vontade de pegar os livros aqui, meu filho, vai ler isso, é tradição. É isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Usando um gancho da Roseli, o que ela falou é importante, mas nós temos que ordenar as nossas tradições, né? Porque tem a tradição principal, que é a tradição apostólica, aquela que vem de Cristo. Depois, eu diria, tem a tradição da igreja. Depois, eu diria, tem as nossas tradições familiares. Depois, eu diria, tem as nossas tradições culturais, sociais, né? E tudo mais. Eu não posso tirar a ordem destas coisas. Eu tenho que ter isto ordenado na minha vida, né? Eu não posso sacrificar uma maior por causa de uma menor. Então, a tradição é aquilo que agrega, que une, né? E eu não posso deixar de viver ela como a Roseli disse, no meu dia a dia, né? Nas pequenas e grandes coisas, né, Roseli? Vejo isso até assim, lembrando de como meu pai mostrava pra gente a religião, ensinava. Na época, eu era que eu tinha uns 6, 7 anos, eu era muito pequena, não entendia, mas assim, dava 7 da noite, meu pai chamava todos os filhos para o quarto do casal. Na Que cama do lindo! casal, ficava todos os filhos, ele e minha mãe rezando, e as minhas irmãs mais velhas, a Conceição É. junto. Mas assim, eu e a menor, a Simone, a gente cochilava. E eu lembro da minha mãe sempre acordando, sabe? Acordando! Isso foi uma tradição que eu lembro que foi a partir das irmãs mais velhas indo embora, casando, e foi ficando menor a família, e aí era outras coisas para fazer, outra escola diferente, muda e vai, à noite o pai cansado, e essa tradição foi ficando, sabe, esquecida. Assim, eu lembro que depois, quando eu tinha 12 anos, 13, 14, 15, eu não lembro mais disso. Então, assim, Entendi. outras coisas entraram ali, eu não me lembro o que, mas com certeza eram alguns problemas lá, e, enfim, mas é uma coisa muito bonita. Então, Que lindo isso. eu tenho muita saudade disso. Até mesmo a tradição natalina, a gente ia buscar o pinheiro lá no Exatamente. meio da roça, lá na fazenda. Era muito bom, E importante. só une, né? E só agrega, né? Martin, eu vou aproveitar o microfone. Eu lembro essa semana teve uma das leituras na oração da manhã que falava assim, o temor a Deus é a base da sabedoria. E eu pensei sobre isso, né? E você pensa, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui dentro e é o mais profundo, é o fato. O temor a Deus, a vontade de fazer a vontade de Deus, de seguir a Deus, traz em nós a justiça, traz em nós a base, a sabedoria, que faz com que a gente vá atrás cada vez mais do conhecimento, do crescimento em Deus e vá andando assim. É só isso que eu queria compartilhar hoje. Maravilha. Antes que o Rogério mande eu desligar o microfone de novo. Parou. Olha o grilo. Agora parou o grilo? Parou, não tá Eu falando. troquei o microfone. Ah, pode ser, porque parou o grilo. Amanda, quer fazer a sua partilha? Hoje o dia aqui tá meio tumultuado. Mas glória a Deus, é a família é assim mesmo, né? Não, o que me pegou muito foi essa questão que eu anotei aqui, né? Que estão falando, a palavra de Deus não é apenas a Bíblia, é a tradição, que não foi confiada, né? Como você disse, por Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo aos apóstolos, para que seja difundida, para que ela seja divulgada, né? E essa divulgação vem de uma forma como a gente pôs aqui, né? Das tradições apostólicas e das tradições eclesiais, certo? Sim. Esse eu estou correto. Legal, maravilhoso. Essas tradições apostólicas e eclesiais que hoje em dia nos faz entender melhor o que é a palavra, né? O que é a palavra de Deus para nós. Mas isso só acontece
a partir do momento que a gente abre os ouvidos, como diz aqui em Lucas, quem vos ouve a mim, ouve, Perfeito, né? perfeito. Então, assim, não basta apenas o magistério, a igreja, as tradições, cada um tem que abrir os seus Tem ouvidos, que ter a abertura. tem que ter a abertura, porque assim, tá aí, é muita informação, é muita coisa. É assim, é um mistério também. Ao mesmo tempo é um mistério, a gente não sabe lá na frente o que isso vai se tornar. Foi como o Martin falou, isso aí pode ser algo que no futuro isso daqui vai tá registrado. Mas, e como a Roseli falou, a gente tem que saber como passar essa tradição. A gente tem que seguir, né? E chega assim, a dar até medo, né? Porque É é, responsabilidade, né? é uma grande responsabilidade, é algo muito forte e a gente tem que ter um grande entendimento. Porque se passar uma tradição para os nossos filhos hoje em dia já está muito difícil. Sim, sim. Então, eu fico pensando perante a igreja, né? Como a Vânia falou, tá escasso os padres, né? A igreja está cada vez mais ficando pequena, né? Então, o que mais a gente pode fazer, né, para que isso possa ser difundido, como os apóstolos fizeram no passado, né? Porque hoje tá bem complicado, mas Limitado. vamos seguindo. Vamos seguindo, a luz de Deus vai nos iluminar, né, Amanda? Sim, sim. Vânia, Rogério, Marisa, Matheus. Então, mas eu acho assim, apesar das dificuldades e de tudo que está acontecendo, né, eu voltei lá no 80. Então, fala assim que a tradição, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes. E resumindo, no final do parágrafo, fala que é como é a presença de Cristo, né, entre nós. Sim, sim, Então, eu acho que ele sabe tudo, ele vê tudo e nada, ele é triunfante, então nós não temos que ter medo. Eu acho que tudo isso vai continuar para sempre, entendeu? sim, sim, Comemos ou não, nunca vai deixar de existir. Então, assim, eu gostei, que parece tão confuso tudo, né? Que nem eu não entendi o Jair, mas no fim seria assim, aquilo que nós recebemos dos pais da igreja, falado, depois escrito, depois interpretado pelo magistério da igreja, né? Passado a cada um de nós, vivendo a nossa fé, e representa tudo isso a presença de Cristo, né? Então, Não, e o material está aí, as escritoras estão todos disponíveis para que a gente possa seguir e se basear. Que muitas vezes, por uma fraqueza do ser humano, alguma coisa assim, como a Roseli falou, se você cria uma desarmonia, porque o padre disse aquilo que você discorda, você tem um afastamento disso. Eu acho que isso aí é um erro grande que a gente tem que evitar, porque padres, seja lá quem for, são seres humanos, passíveis de erros. E a sim, escritura está aqui para que a gente possa se apoiar e definir e colocar lá. E agora, cada um tem o seu momento, como a Amanda falou. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te colocou aqui. Então, que nós estamos no nosso momento. E sim, essa é o importante na busca, no estudo, no debate, no questionamento e na interpretação daquilo que a gente lê, né? mas o mais importante é o viver. é. Viver. Uhum. Ah, Mas nós cremos no propósito que Deus tem para nós É. através disso, né? Nós cremos que Ele tem um propósito para isso. Deus sempre tem, né? É sempre bom, assim, se a gente tem a oportunidade de viajar, às vezes de conhecer essa tradição, né? Se a gente não conhece algum lugar, alguma coisa assim, a gente tem a oportunidade, a gente vê o que é a tradição, né? E o que gera
a tradição, o interesse em outras religiões. Porque muitos lugares que você vai tem muitas pessoas de outras religiões. Outra religião que está ali para olhar a sua religião. Sim. E A nós, história está na sua religião. e nós não damos valores para isso. Eu acho que assim, quando fala de tradição, como o Oswaldo falou, tradição familiar, a gente pode ser família para outras pessoas. E quando a gente vê que a igreja está faltando padre, alguma coisa assim, um padre falou para mim assim: só cabe a você orar para Sim. mudar isso. Então faça isso. Ore o terço, faça o que você consegue. Eu falei, e tem toda a razão, né? A messe é grande, são poucos os operários, né? Enviai trabalhadores para a messe. Marisa. Gente, bem sucinto, essa aula de hoje foi assim, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Me Muito gostoso. encheu do Espírito Santo. E eu pego essas últimas aqui que nós lemos, 89, das luzes no caminho da nossa fé, que nos iluminam, nos tornam seguros. Aqui está falando dos dogmas, mas todo hoje o estudo dessa revelação divina, de como ela é transmitida para nós, a gente, provavelmente, cada um de nós aqui já sabia, já tinha estudado, já tinha lido, já tinha ouvido da mãe, do pai, da avó. Mas estudando isso hoje, esse capítulo especificamente, focando nele, que coisa maravilhosa a sequência, a ordem, o que Oswaldo falou, tem que haver essa ordem. Existe uma ordem para ser seguida, existe uma ordem para ser respeitada e uma ordem para a gente viver. Então, que essa luz da aula de hoje, em cada um de nós, a gente possa espalhar isso para dentro de casa, e dentro de casa para fora, e para fora, e para fora, porque eu vou fazer isso. Assim que terminar, Amém. vou puxar aqui o Fernando e o Léo, e depois vou tentar fazer isso, chegar para minha irmã lá no Brasil, enfim, porque foi uma coisa maravilhosa relembrar essa sequência, essa ordem e essa coerência da nossa Santa Igreja Católica, de que tudo tem um motivo, tudo tem um nexo, tudo tem uma razão. Começando pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A partir Amém. dele, tudo faz sentido. Glória a Deus. Jair. Eu ficaria assim com a partilha para vocês. A luz que vem, acreditar no Espírito Santo, vem aquela pergunta assim: da onde surgiu a tradição e da onde surgiu a necessidade da tradição, né? Então, a palavra de Deus, ela foi sendo acontecida. E quando você une a palavra de Deus, todos, qualquer, com pessoas, com o povo, cria uma necessidade. Aí que o Espírito Santo vai agir. Aí que o Espírito Santo vai ungir pessoas para criar essa tradição, para guardar esse depósito da fé. Exatamente em função da necessidade. Por quê? Mediante aquela palavra e mediante aquele povo, daquele momento lá, surgiu a necessidade. Essa necessidade precisaria ser revelada pelo magistério e guardada. Então, nós somos felizes por termos isso na nossa igreja, esses guardiões. Fico muito feliz. E feliz por todos vocês hoje aqui que estudaram um trecho do catecismo. Eu vou repetir, com a vênia de vocês, vou repetir, né? Quem cuidou, o delegado para fazer esse trabalho, virou papa, e o que fechou virou santo. Aí, a minha partilha para hoje aí, desejando a todos aí esse feliz encontro com a Sagrada Escritura, feliz encontro com o Catecismo. Maravilha. Então, eu gostaria de me unir a vocês agora para agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vossa bondade, pelo vosso amor, pela vossa providência. Pelo vosso carinho, Senhor, de não desistir de nós, Senhor, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós, Senhor amado. Por mais que muitas vezes nós
temos dificuldades em entender, em fazer aquilo que tu queres. Mas obrigado, Senhor amado, pela luz da vossa graça sobre nós esta noite, nos concedendo esse estado de graça mesmo, que é o estado de uma felicidade, Senhor, de entender os teus propósitos, de entender os teus caminhos, os teus passos, através da igreja, Senhor amado, no nosso meio, Senhor. Queremos te agradecer pela tua igreja, Senhor, santa, católica, apostólica e romana, Senhor. Queremos pedir a ti, Senhor, enviai pastores para esta messe, porque minha messe é grande, Senhor, e poucos são os operários, Senhor. Temos ciência disso, Senhor. E o que precisar de nós, ó Senhor amado, nos colocamos à tua disposição, ó Pai amado. Nos colocamos à tua disposição, nosso Senhor Jesus querido, para fazer de nós instrumentos da vossa palavra, da vossa voz, aonde tu quiseres, Senhor amado. Aonde nós estivermos, Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa palavra, instrumentos da vossa paz, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.